Muito bem, meus amigos, no episódio final nós vamos falar sobre por que o povo judeu deve ser defendido. Esse povo foi quem deu origem aos princípios básicos de civilidade que afastou a humanidade da barbárie. Foi o povo que trouxe o não matarás, o não roubarás, o não adulterarás, o núcleo familiar, a honra aos pais, o respeito à propriedade e a valorização do trabalho honesto. Até mesmo em tempos em que ter servos era natural, foram eles que determinaram o bom trato a esses. Foram eles que, através de seus rituais religiosos, ensinaram atitudes básicas de higiene e asseio, promovendo assim uma maior expectativa de vida. Não poderia existir civilização avançada sem os valores e princípios desse povo. Eles sobreviveram aos filisteus, egípcios, babilônios, persas, gregos, romanos, otomanos, nazistas e soviéticos. Todos esses povos já não existem mais, mas os judeus seguem firmes em sua missão, que é o de aprimorar o mundo. Você duvida? Todos os anos eles ganham ao menos um prêmio Nobel. Possuem cerca de 25% dos prêmios Nobel da história, sendo um grupo que não passa de 0,2% da população mundial. E já passam de 170 prêmios Nobel. Incontáveis são as personalidades desse povo que criaram coisas que mudaram o mundo para melhor. Claro que há os poucos que fizeram ou idealizaram coisas ruins, como Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, que era descendente de judeus, Leon Trotsky, Olga Guttmann-Benayo, Rosa Luxemburgo, George Soros, Bernie Sanders e Bernard Madoff, por exemplo. Mas o que seria da glória do bem sem a existência do mal? Até para termos esses parâmetros, eles foram importantes. Ressalta-se que todos esses que eu citei agora renegaram a fé de seu povo. Se por um lado eles nos deram Karl Marx e companhia, por outro também nos deram expoentes sublimes da economia, como Davi Ricardo, inventor da teoria da vantagem comparativa, Paul Samuelson, John von Neumann, inventor da teoria dos jogos, Robert Aumann, Milton Friedman, Ludwig von Mises, dentre tantos outros. Se esse povo tem o número absurdo de 25% dos prêmios Nobel na economia, esse número é ainda mais surpreendente. O primeiro prêmio Nobel da economia foi o de 1969 e o último em 2019, totalizando 80 laureados, sendo que destes, 30 eram ou são desse povo, ou seja, 37,5% dos Nobels da economia foram para eles. Falando em prêmio Nobel, Richard Feynman ganhou o Nobel da Física após ter desmascarado a NASA em 1986 por conta dos anéis de vedação que deram causa ao trágico acidente da Challenger naquele mesmo ano. Se você é um investidor da bolsa, talvez use as teorias de Markowitz. Se é um empreendedor ou lida com marketing digital, já deve ter lido sobre Gary Vaynerchuk. No universo bancário e do mercado financeiro, já ouviu falar sobre Joseph Safra. Se você é diabético e faz uso de insulina, só está vivo graças a Karl Landsteiner. Se você já precisou de ajuda de um psicólogo, lembre-se de Sigmund Freud. Se você já foi vacinado contra poliomielite, cólera ou tuberculose, agradeça aos inventores e descobridores desse povo. Foram eles que criaram a primeira câmera de vídeo ingerível que cabe no interior de um comprimido e é usada para observar o intestino fino por dentro e ajuda no diagnóstico de câncer e outras doenças. Foram eles também que criaram a tecnologia de irrigação por gotejamento, que transformou o deserto que eles vivem em uma terra verde e produtiva. A Universidade de Tel Aviv está desenvolvendo uma vacina nasal que protegerá pessoas do Alzheimer e de acidentes cerebrovasculares. O Technion, Instituto de Tecnologia de Haifa, desenvolveu exames simples de sangue capaz de detectar diferentes tipos de câncer. O centro Irlov de Tel Aviv isolou uma proteína que torna desnecessária a colonoscopia para detectar câncer de cólon com um simples exame de sangue. O laboratório Carlite criou uma cura mediante emissão de raios UV, alta intensidade, que liquida as bactérias que produzem a acne sem gerar complicações adicionais. O laboratório Given Imaging desenvolveu uma câmera minúscula em forma de pílulas que são engolidas e que transmitem milhares de fotos do trato digestivo. Estas fotos de alta qualidade, duas por segundo durante 8 horas, podem detectar pólipos, cânceres e fontes de sangramento. A Universidade Hebraica de Jerusalém
desenvolveu um neuroestimulador elétrico movido a baterias, que é implantado no peito de pacientes com Parkinson, semelhante ao marca-passo. As emissões deste aparelho bloqueiam os sinais nervosos que produzem tremores. O simples odor do hálito de um paciente pode detectar se um paciente tem câncer de pulmão. O Instituto Russell Berry de Nanotecnologia criou sensores capazes de perceber e registrar 42 marcadores biológicos que indicam a presença do câncer de pulmão sem necessidade de biópsia. É possível prescindir de cateterismo em muitos casos. O endopatch é um dispositivo colocado entre os dedos indicadores que pode medir o estado das artérias e prever a possibilidade de infarto nos 7 anos seguintes. A Universidade de Bar-Ilan estuda novo medicamento que combate vírus por via sanguínea. É chamado de armadilha Vecoy, pois engana um vírus até conseguir sua autodestruição. Muito útil para combater a hepatite e, no futuro, AIDS e Ebola. É possível que os cientistas do Centro Médico de Hadassah, em Jerusalém, tenham descoberto a primeira cura de esclerose lateral amiotrófica, conhecida como enfermidade de Lou Gehrig. Stephen Hawking, famoso cientista britânico, sofria desta enfermidade e, para se comunicar, utilizava métodos inventados por cientistas judeus. Se você está vestido com roupas costuradas, lembre-se de Isaac Singer. E se está de jeans, uma das roupas mais populares do mundo, pode colocar na conta de Levi Strauss. Falando em roupas, não podemos esquecer de Calvin Klein, Ralph Lauren, Donna Karan e no Brasil de Ronnie Meisler e a família Goldfarb das lojas Marisa, por exemplo. Quantas oportunidades, empregos e riqueza para a humanidade essas famílias trouxeram. O inventor do microfone, usado por aqueles que gritam contra eles, foi Emil Berliner. Philip Reis é o cara por trás do aparelho de ouvir que serviu de base para os telefones. Abraham Stern foi o idealizador da calculadora que te ajuda a fazer contas. Stern, por sinal, é a família por trás da joalheria que todos conhecem e que tantos empregos e riquezas geraram por toda a história. Falando em joalheria, foram eles os primeiros a adotarem o processo Kimberley, que é um padrão internacional que certifica os diamantes como oriundos de zonas livres de conflito. Não acenda um palito de fósforo sem agradecer a Sansão Valobra, também pertencente a esse povo, que também nos deu a filosofia de Durkheim, Spinoza e Strauss, sem falar do físico Albert Einstein e da jovem Anne Frank. Os criadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, também são desse povo, assim como o criador da Marvel Comics e de quase todos os seus personagens. Foram Mark Fleischer, Stan Lee e Jerry Siegel. Se você não gosta deles, saia do Facebook e do Instagram, pois Mark Zuckerberg é um deles. Se oriente, mas sem usar o Waze, pois também é um aplicativo criado por eles. O aplicativo Movit, que controla os itinerários dos ônibus em diversos países, também é deles. No meio do deserto, possuem um complexo industrial que põe seu território em disputa direta com a cidade chinesa de Shenzhen pelo posto de segundo maior polo de inovação do mundo. Lá proliferam companhias de ponta que fazem de um pequeno país, menor que o estado de Sergipe, uma das maiores potências tecnológicas do planeta, com 8.400 empresas, e a cada ano outras 1.000 surgem. O RSA, padrão de chaves criptográficas utilizado no mundo todo, também é criação desse povo. Lembram do ICQ? Pois é. Quando você comprar uma pilha Energizer, lembre-se que foi criação de um membro desse povo, Joshua Lionel. A primeira empresa a desenvolver e instalar uma fábrica que trabalha só com energia solar para a produção de eletricidade em grandes quantidades no deserto de Mojave, na Califórnia, é de um deles. O USB e o pendrive que você usa também foram criações deles. Além da Home Biogas, que transforma lixo orgânico em gás de cozinha e biofertilizantes. Quem conhece o mundo dos videogames conhece a SEGA, que é de Davi Rosen. E quem nunca saboreou um delicioso sorvete Häagen-Dazs ou um belo Donuts? No Brasil, já ouviu falar de Israel Ostrowiec, da empresa de tecnologia Multilaser? E quem não conhece as Casas Bahia, de Samuel Klein? Se você é mulher e usa maquiagem, lembre-se de Esther Lauder e Helena Rubinstein. E quando era garota e brincou de Barbie, lembre-se de sua criadora, Ruth Handler. Se você assiste a NBA, Liga Americana de Basquete, já ouviu falar do Dallas Mavericks, cujo dono é Mark Cuban, que também é dono da HDNet e multiempresário em vários ramos. Howard Schultz, que foi dono do time Seattle Supersonics e CEO da Starbucks, também pertence ao povo judeu.
Larry Ellison, da Oracle Corporation, Sheldon Adelson, proprietário, co-criador, CEO e presidente da empresa Las Vegas Sand Corporation, o empresário e político Michael Bloomberg, o empresário Michael Dell, dos notebooks Dell, todos esses atendem demandas de milhões de pessoas, gerando riqueza para milhares de pessoas que talvez os odeiem gratuitamente. No campo da música, temos os maestros Leonard Bernstein ou Daniel Barenboim, bem como vocalista e baixista da banda Kiss, Gene Simmons, Slash, do Guns N' Roses, Geddy Lee, do Rush, Simon and Garfunkel, Amy Winehouse, Bob Dylan e tantos outros. Várias músicas natalinas que você conhece foram compostas por judeus, contribuindo para as festas cristãs. Se você não gosta deles, nada de assistir os filmes da MGM, Warner Bros., o canal Fox, Universal Studios ou a Columbia Pictures, nem os filmes de Steven Spielberg, Harrison Ford, Paul Newman, Kirk Douglas, Jessica Parker, Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Woody Allen ou Gal Gadot. Nunca deu risada com os três patetas que tiveram participação dos irmãos Moe, Champ e Curly, com diferentes formações? Quem não passou um final de semana assistindo Silvio Santos ou Luciano Huck? Quem nunca riu com as piadas de Cláudio Besserman, o Bussunda? Qual brasileiro que não conhece os atores Matheus Solano, a Cláudio Hanna, que era descendente de judeus, o Caco Ciocler, Luciano Zafir, Débora Bloch, o Dan Stubach, o apresentador Serginho Groisman, ou o apresentador executivo e investidor Roberto Justus? Quem nunca compartilhou uma frase qualquer no Facebook cuja autoria era acreditada a Clarice Lispector ou a Franz Kafka? Quem nunca riu com Seinfeld e com o Pânico de Daniel Zuckerman, Fábio Rabin e o economista Samidana? Se você conhece a história do Brasil, já ouviu falar do português Fernando de Noronha, cujo nome real era Fernão de Loronha. O nome Fernando de Noronha era uma corruptela abrasileirada que acabou pegando. Ele foi um rico fidalgo que financiou explorações ao Brasil a partir do ano de 1503. O rei Manuel I arrendou as terras para um grupo de membros do povo judeu, como Noronha. Noronha passou a financiar expedições para extrair pau-brasil, madeira cujo corante tinha demanda no norte europeu. Após muito sucesso, o rei Manuel deu a ele a ilha pernambucana de presente no ano de 1504, na forma de capitania hereditária, ganhando assim seu nome. Ainda na história do Brasil, quem não ouviu falar do holandês de origem alemã Maurício de Nassau, que após vida na nobreza e na carreira militar, exerceu também o cargo de governador de Cleves em 1647 e em 1652 foi nomeado comandante da Ordem de Malta para o norte da Alemanha. Foi também governador de Utrecht em 1674, quando é condecorado com o título de Príncipe do Império Germânico. Porém, em 1677, Nassau desembarca em Recife, governando a colônia por 7 anos. Organizou seu exército a fim de expulsar os luso-hispano-brasileiros para além do São Francisco, e assim o fez. Nassau desenvolveu a economia açucareira no Nordeste com métodos aperfeiçoados de cultivo de cana-de-açúcar e do fumo. Em Recife, Maurício de Nassau foi responsável pela drenagem de terrenos, construção de canais, diques, pontes, palácios, o Palácio de Friburgo e o Palácio de Boa Vista, por exemplo, o Jardim Botânico, o Jardim Zoológico, o Museu Natural e o Observatório Astronômico. Por fim, o mais conhecido membro desse povo, seguido por bilhões de pessoas, sem entrar no mérito ou em debate religioso, mas Jesus Cristo também era membro do povo judeu. Israel é o país que mais fornece ajuda humanitária em todo o mundo. São incontáveis as ações humanitárias que Israel envia pelo mundo afora, todos os dias. Mas alguns exemplos podem ser dados, como a missão ao Haiti, por exemplo, com 200 pessoas logo após o terremoto, a missão de montagem de uma clínica de resgate para ajudar as vítimas do terremoto no Japão, sem falar aqui do Brasil, de Brumadinho, e a missão de resgate dos brasileiros que estavam na China quando iniciou a pandemia de coronavírus, em que Israel ajudou na escala da aeronave enviada pelo governo brasileiro. Possuem também um programa que faz gratuitamente cirurgias de coração para salvar vidas de mais de 2.300 crianças, incluindo crianças palestinas. Israel é um dos pilares que sustentam o mundo livre, próspero e civilizado. Se não defendermos essa nação, povo e terra, daqueles invejosos, ressentidos e bárbaros que querem varrê-los do mapa, rumaremos para o caos e todos nós estaremos em perigo. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa série de 10 vídeos que conta toda a história, né, desse povo e desse país, curte aí, compartilha e faça chegar ao maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado e até a próxima.